Aprovado novo prazo para a repatriação de recursos irregulares no exterior. E 4 comissões permanentes do Senado são instaladas. Boa noite. O Senado aprovou hoje o projeto de lei que abre nova janela de repatriação de recursos e bens mantidos de maneira irregular fora do país. E a expectativa do governo é arrecadar cerca de 50 bilhões de reais. Essa é a segunda vez que o governo tenta arrecadar recursos por meio da repatriação. Ela significa regularizar dinheiro e bens mantidos irregularmente no exterior. Na primeira fase da repatriação, no ano passado, o governo arrecadou quase 47 bilhões de reais. Quem participou teve que pagar 30% de imposto e multa sobre o valor dos bens. O novo projeto de repatriação reabre prazo para regularizar o patrimônio no exterior não declarado. Mas dessa vez o dono terá que pagar 15% de imposto e 20,25% de multa. Lei já prevê o repasse de 49% do imposto a estados e municípios. O projeto determina também que 46% do que for arrecadado com a multa seja dividido entre eles por meio dos fundos de participação. Eu manifesto minha posição favorável à matéria. É um texto que, já aprovado pela Câmara, representará um socorro e um auxílio aos estados brasileiros e aos municípios do nosso país que enfrentam uma crise de grande proporção. Mas o dinheiro vai levar mais de 4 meses para chegar aos cofres públicos. É que o prazo de 120 dias para regularizar os recursos começa a contar depois que a Receita Federal regulamentar a repatriação. Com esse prazo tão longo, você praticamente compromete todo o primeiro semestre. O que eu defendia era que nós dessemos um prazo mais curto, um prazo de 45 dias. Aqueles que vão aproveitar essa segunda oportunidade de um novo projeto de lei de repatriação, eles já tomaram sua decisão de fazer a repatriação e, portanto, não necessitaria um prazo tão longo. Para virar lei, a nova repatriação só precisa da assinatura do presidente Michel Temer. O texto que saiu do Senado impede que parentes de servidores públicos ou de políticos com mandato eletivo repatriem recursos. A proibição aprovada lá na Câmara foi mantida aqui no Senado. Acho que agora fica de uma vez por toda claro que a decisão do Congresso, tanto Câmara quanto Senado, foi no sentido de abrir uma nova oportunidade de repatriação, mas não abrir nenhuma exceção para parentes de políticos. Aqueles que possam se sentir com seu direito ferido têm sempre a possibilidade de ir à Justiça brasileira reclamar os seus direitos. Agora, o presidente Michel Temer tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. 4 comissões permanentes foram instaladas hoje no Senado. Foram eleitos o presidente e o vice-presidente de cada uma delas para os próximos 2 anos. A responsabilidade é o tamanho... Na Comissão de Assuntos Econômicos, os senadores Tasso Gereissati e Garibaldi Alves foram eleitos presidente e vice. Entre as prioridades, um grupo de trabalho para estudar o sistema tributário brasileiro e uma subcomissão para analisar os juros e selecionar propostas que reduzam a burocracia. A ideia nossa é que nós façamos uma subcomissão para estudar uma série de entraves que fazem com que a economia do Brasil não andem, que as coisas sejam difíceis, e entre elas está o juro, especialmente esse prédio bancário. Os integrantes da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa elegeram como presidente a senadora Regina Souza. Paulo Paim é o vice. Ela afirmou que vai lutar contra o que chamou de criminalização dos direitos humanos. Eu encontrei uma comissão, Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que tem sido, ao longo dos anos, a trincheira de defesa dos direitos humanos em nosso país. Na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, os escolhidos foram Lúcia Vânia e Pedro Chaves. O nosso trabalho aqui vai ser um trabalho colegiado, um trabalho em que vamos captar o desejo e a experiência de cada membro dessa comissão. Vamos trabalhar naquilo que o Ministério da Educação propõe, mas vamos também fazer propostas importantes, criar alternativas a programas e projetos importantes para a
área de educação. O senador Fernando Collor foi eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. É a segunda vez que ele preside o colegiado. Escolhido para a vice-presidência, o senador Jorge Viana não pôde comparecer à reunião devido ao falecimento do pai. E amanhã serão instaladas as comissões de Assuntos Sociais, de Desenvolvimento Regional, de Agricultura, de Ciência e Tecnologia e a Comissão Senado do Futuro. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.